A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado, por todo esse Brasil. Quem vos saúda nesta gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus é o pastor Manuel Jerônimo. Tenho a maior alegria, felicidade de poder estar me dirigindo a você. E nesta comunicação que estou fazendo no dia de hoje, eu quero tratar com você um assunto importante, como todos os demais que tenho tratado até o presente momento. Porque esse assunto, ele vai trazer a você um conhecimento em caráter definitivo. Conhecimento que vai lhe proporcionar, se acaso você se identificar com ele, com este conhecimento, se acaso você aderir a este conhecimento, ele vai lhe dar a condição de plenitude. Plenitude de conhecimento, plenitude de vida, plenitude do Evangelho. O Evangelho que nós temos como guia da nossa vida, ele não é só retalhos. O que existe, por que eu estou falando retalhos? Porque cada igreja, tem ela o nome que tiver, ela defende uma parte, ela tem talvez uma doutrina, mas não tem a plenitude do conhecimento. E não tem a plenitude da obediência. E para a igreja, ou para o homem ser salvo, ele tem que estar na plenitude. O que é plenitude? Total conhecimento, total obediência, total parâmetros, que na obediência dos quais, que são doutrinas que eu digo, doutrina de salvação, não usos e costumes, mas doutrinas da Bíblia, da palavra. Daqui a pouco eu vou colocá-los aqui e você vai julgar do outro lado se realmente você pratica assim, se você ensina assim, se na sua igreja onde você está é desta forma, e se não for, tome de imediatamente uma decisão em seguir o que eu vou passar para você nesta noite. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo porque o dia de amanhã não nos pertence. Nenhum de nós temos o controle do amanhã. O amanhã a Deus pertence. O fôlego de vida que nós expiramos, a Deus pertence. E Ele retira de nós o momento que Ele resolver que deve retirar. Com isso, significa que você, meu caro e amado irmão, morreu, passou para a eternidade. E, ao passar para a eternidade, como você era aqui na face desta terra, como era a sua vida, como era a sua fé, como era o seu conhecimento, você tinha a plenitude do conhecimento e a obediência deste conhecimento? A plenitude porque você conhece tudo que é de salvação. E a obediência porque você pratica as doutrinas que Jesus deixou para que nós servimos a Ele. Então, eu vou nesta noite enumerar algumas. E vou começar dizendo para você o seguinte. A plenitude, por exemplo, Efésios 5:27. Grava aí. Efésios 5:27. Diz assim: para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa alguma semelhante, mas santa e irrepreensível. Percebeu, amado irmão, como é a igreja de Jesus? Ela não tem ruga, ela não tem mácula, ela não tem mancha, ela é gloriosa, ela é santa e irrepreensível. Mas por que ela tem essa qualidade? Porque ela tem a plenitude do conhecimento.
e anda na plenitude do conhecimento. Ela conhece e anda nisso aí. Por isso, ela é a igreja da plenitude, do total conhecimento, da total obediência. Uma das coisas importantes que tem que haver na vida da pessoa que procura a salvação. Primeiro, João 8,32. Isso você deve conhecer, porque existe uma pessoa importante na nossa sociedade e constantemente está citando esse versículo. Como se esse versículo fosse só para citar. Não é não, prezado amado. Esse versículo de João 8,32 que eu vou citar agora, isso é para você obedecer, conhecer e obedecer. Diz assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Você sabe quem é a verdade? Todas as outras verdades são verdades chamadas relativas. Até a ciência é verdade relativa. A ciência que os homens aprendem aí, que estudam aí, seja ela quais forem, seja ela da área da medicina, seja da área da agricultura, seja da área da biologia, tudo é relativo. Nenhum cientista conhece tudo e pode dizer assim: eu tenho a plenitude. Então, esta verdade, conheceres a verdade, é verdade absoluta. E esta própria verdade, quando você anda nela, ela te liberta. Te liberta do quê? Te liberta da falsa religião, te liberta da idolatria, te liberta dos pecados, seja eles quais forem, te liberta vamos dizer assim, do seu próprio ego. Quantas pessoas que usam do seu próprio ego e acham que são alguma coisa na face da terra e não o são. Porque amanhã nós podemos não estar mais aqui, eu e você. Você está entendendo? Porque a vida não pertence, a vida não é nossa própria. Nós estamos vivendo esta vida, mas ela não é própria nossa, ela foi doada. Quem é o doador desta vida? Jesus. E ele próprio pode, a qualquer momento, assim como ele doou, ele pode retirar. Eu vou retirar. E aí, como é que fica o seu caso? Você parte para a eternidade? Você conheceu a verdade? A verdade te libertou? Você não peca mais? Você não mais é uma pessoa dada à mentira, dada ao engano, dada ao pecado de adultério, de bebida alcoólica, de jogatina, de violência, de roubo, de furtos. Você não é mais isso? Se libertou realmente? Então, depois que você se libertar, eu estou falando da plenitude do conhecimento. Não adianta conhecer Jesus, só conhecer, eu conheço Jesus. Conheço, sei quem é. Talvez você não tenha capacidade de descrever passo a passo quem é Jesus. E muitos não sabem ter esse discernimento. Não, ele nasceu aí de cima. Como nasceu? Ele nasceu biologicamente? Foi? Não, de jeito nenhum. Com Cristo Jesus não aconteceu o processo de nascimento, de anfimixia, como aconteceu comigo e com você do outro lado que está me ouvindo. Ele não, ele é obra do Espírito de Deus. Obra total do Espírito de Deus. Então, como é que se conhece Jesus? Conhecer Jesus, no sentido de conhecereis a verdade e ela vos libertará, é se entregar a esta verdade, é caminhar nesta verdade, é andar nesta verdade. Então, guarda esta palavra, João 8,32, o Evangelho de João. Conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Aí você passa a ser uma nova criatura. Esse homem velho, esta mulher velha, velho que eu digo nos anos, não nos anos, digo porque você está cansado deste mundo. Quando você aceita Jesus, você é a nova criatura. E diz aqui em 2 Coríntios 5, Paulo dizendo, 5:17. O apóstolo Paulo dizendo em 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram,
e eis que tudo se fez novo. Está entendendo, amado? Se você conheceu a verdade, e esta verdade te libertou, você agora é nova criatura. Ah, mas eu tomo uma cerveja, mas eu vou sempre, quando há essas músicas, esses grandes ajuntamentos, que vem lá não sei quem, ou aqui do Brasil mesmo, tal artista, eu costumo ir para lá. Ué, se você é nova criatura, e as coisas velhas passaram pela sua vida, como é que você pode voltar a praticar o que você praticava antes de conhecer Jesus? Então, preste bem atenção, você não conheceu a verdade, você conheceu superficialmente, você se convenceu que Cristo era a verdade, mas você não conheceu porque esta verdade não entrou dentro de você. Se porventura esta verdade estivesse em você, te libertando, te tornando, aí você se tornaria uma nova criatura. As coisas velhas passaram, acabei de ler para você aqui agora, 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Agora você é uma nova criatura. Você não é mais aquele velho homem do passado. O velho homem morreu. Ah, mas até... Não, eu sou o mesmo. Então você não mudou. Se você não mudou, você continua no pecado. Você continua na mentira. Você continua com o coração idolátrico, seja ele de que for. Só não há uma idolatria. Adorar estátuas, imagem de escultura é idolatria. Mas também existem outros tipos de idolatria. Por exemplo, eu sou idolátrico em um jogo de futebol, gosto de futebol, mato e morro por futebol. Xingo, brigo e discuto. Como é que você é nova criatura e está discutindo futebol a ponto de trocar em tapas? Você não mudou não, meu filho. Você não tem a plenitude do Evangelho. Esta plenitude ainda não chegou a você. Se ela tivesse chegado a você, as coisas teriam mudado para você. E não mudou. São João 6,47. Veja o que diz o Evangelho de João 6,47, nesta mesma linha do que eu estou falando com você. Não mudei nada. Estou tocando aqui sobre plenitude. 6,47. Escuta aí para você ver. Veja o que fala aqui, olha. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Esta verdade que nós falamos aqui, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ela diz, na verdade, através de Cristo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Percebe um erro denominacional muito grave só nesse pequeno texto que li. Quando eles dizem que o homem é eterno. Oh, cuidado, sua alma, você é eterno. Que conversa é essa? De onde é que tiraram isso? Se não foi lá do princípio, quando houve a mudança de igreja, de doutrinas, o que eu quero dizer, lá no 325 para frente, de 325 para cá. Vários concílios que houveram, concílio era ajuntamento dos pregadores, dos pastores, dos bispos. E cada vez que se reuniam, eles contrariavam com as novas doutrinas que criavam, contrariavam o Novo Testamento, contrariavam a doutrina apostólica dos apóstolos, que eu estou dizendo. Eles foram fundadores da igreja. A regra de salvação está ali. Eu não posso mudar. Por mais que eu conheça, por mais que eu tenha dons, eu não posso, ninguém pode mudar o que Deus estabeleceu através dos apóstolos. Foi ele mesmo quem estabeleceu, não foi ninguém. Ninguém quer dizer um homem sábio, um homem de grandes conhecimento. Não, ele, Jesus, colocou nos apóstolos, revelou aos apóstolos a igreja. E eles pregaram esta igreja depois dos concílios. Quando a igreja mudou-se para Roma, mudou-se não, foi também para Roma através de Paulo, que lá foi prisioneiro, esteve em prisão domiciliar por 3 anos naquela cidade de Roma. E lá ele fundou a igreja e essa cresceu muito. Mais adiante, um imperador chamado Constantino. Eu sempre estou falando de Constantino, porque fora ele,
O indivíduo que entrou na igreja para adulterar a igreja, para mudar a igreja. Mudou as doutrinas fundadas pelos apóstolos e assim sucessivamente. Então, este Jesus que eu disse para você conhecer a verdade, ela vos libertará, diz aqui, vos dou a vida eterna. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Por que eu disse que? Porque eles aí anunciam, pregam e dizem que o homem é eterno. Não, Senhor. O homem é morredouro. Ele tinha lá no passado, através de Adão, sobre condições, a vida eterna, que ele não soube proteger, não soube administrar essa parte, e ele cedeu ao pecado, a serpente enganou a Eva, e ela também passou a mesma doutrina da serpente para Adão, e Adão tornou-se uma alma vivente e, consequentemente, morredor. E morrer de lá para cá não tem mais, não existe mais. Ele era o único indivíduo que foi feito sem prazo de validade. Nós não. Todos nós aqui nascemos com prazo de validade. Você aí que está me ouvindo, vai morrer. Só que você, ao morrer, tem uma coisa que tem que acontecer com você. Você pode ser rico na face da terra, pode ser uma pessoa de grandes conhecimentos, que domina uma ciência extraordinária, pode ser um grande profissional em qualquer área da vida. Porém, se você, ao morrer, não estiver com comunhão, na comunhão com Jesus, na plenitude do conhecimento do Evangelho e na obediência desta plenitude, de nada valeu, porque você vai morrer e você tem que saber que existe o céu e, em contrapartida, como paradoxo, existe o inferno. Ou você vai para o céu com Jesus e seus anjos, ou você vai para o inferno com Satanás e seus demônios. Se alguém não pregar isso para você, está te enganando. Está pregando outras coisas que não tem nada com o Evangelho. Está pregando prosperidade, está pregando riqueza na face da terra, está pregando que o homem tem que dominar o mundo. Mentira! O homem não vai dominar nada porque ele é mortal. Ele vai, por um pouco tempo, ele vai fazer um barulho, vai ter uma certa dominância, depois ele vai morrer e tudo termina na sepultura em um monte de ossos. É isso que vai acontecer comigo e com você. Porém, aquele homem e aquela mulher que obedecer à plenitude, conhecer a plenitude do Evangelho e obedecer, esta pessoa estará salva com Jesus e vai dormir por um pouco de tempo, depois vai ser ressuscitada e terá então morada eterna nos céus com Jesus e os seus anjos. Outra coisa importante. Depois dele conhecer isso, chegou a ele esse conhecimento. Qual é o primeiro passo depois? O batismo nas águas. Disse Marcos: quem crer e for batizado será salvo. Em 16:15. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Batismo por imersão. E como é esse batismo? Pastor, perguntaria alguém. Esse batismo, nós temos um modelo. Eu não posso inventar. Esse que está me ouvindo aí, não pode inventar. Batismo não pode inventar. Porque o modelo já está pré-estabelecido. Quem estabeleceu? Jesus. Quando ele disse lá em Mateus 28:19, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você vê que ele falou três, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não disse nos nomes, porque o Pai, o Filho, o Espírito é uma pessoa só. Não são três. Já disse para você que a doutrina da Trindade foi criada exatamente quando a igreja caiu lá em 325 e os anos sucessivos, onde houveram os concílios. Cada vez que se reuniam, aprofundavam mais na caída da igreja e inventaram e passaram também a batizar criança. Se está dizendo quem crer e for batizado, você que está me ouvindo aí, está claro que é para uma pessoa que tem discernimento. E quando é que uma pessoa pode
um humano pode achar que tem discernimento. Nós aqui arbitramos, não foi mandamento não. Nós arbitramos por causa da ciência biológica, que a partir dos 12 anos é uma boa data, é uma boa idade para que o jovenzinho possa já tomar algumas decisões, dentre as quais essa decisão da fé. Então, a partir daí ele já pode crer, olha, eu creio em Jesus, eu aceitei Jesus, diria o menino ou a menina. Então, se tiver temor de Deus, e essas partes que eu já ensinei aqui, estando sendo obedecidas por ela, alcançando a plenitude do conhecimento, o batismo faz parte. Nas águas, nas 4 formas ou fórmulas que nos passaram. Mas quem passou? O próprio Evangelho. Isso aqui não foi Emmanuel Jerônimo que inventou e passou para você. Isso aqui não foi qualquer um outro pregador que fala do batismo no nome de Jesus. Não, hoje, nos dias atuais, não. Isso está lá na carta dos Atos dos Apóstolos, que foram próprios apóstolos quem ensinaram. E se eles não tinham autoridade para ensinar, como é que não tinha? Se eles foram levantados por Deus para escrever grande parte do Novo Testamento. Então, está lá. Atos 2:38. Eu vou ler para você, para não ficar só em palavra, viu? Vou ler. Atos 2:38. Quer ver? Ó, o que diz aqui, ó. Veja que coisa maravilhosa e que eu não estou inventando nada. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu estou inventando alguma coisa? Não, ele diz em nome de Jesus. Não disse em nome de qualquer outra coisa ou da Trindade, que todo mundo aí apregoa que existe uma Trindade, existe 3 deuses. Não, existe um Deus só, manifestado em 3 ofícios: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é o mesmo Deus. Ainda você pode ver mais outra passagem, Atos 8:16. Porque sobre nenhum deles tinha descido ainda, mas somente eram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma passagem, 10:48 de Atos. Não estou inventando nada. Diz assim: e mandou que fossem, Pedro, e mandou que fossem batizados no nome do Senhor. E então rogaram-lhes que ficassem com eles por algum tempo. Ainda tem mais uma passagem, Atos 19:5. Atos 19:5, acompanhe comigo aqui. É aqui, isso é plenitude, viu? De conhecimento. E se eu conhecer e não obedecer, vai para o inferno. Ele falou que é melhor conhecer, é melhor não conhecer do que conhecendo não obedecer. Disseram melhor que o homem não tivesse nascido ou que tivesse atado uma pedra sobre o pescoço e jogado sobre a água. Está aqui, ó. Esses que ouviram foram batizados no nome do Senhor Jesus. 19:5 do livro de Atos. Isso faz parte da plenitude. Você tem que conhecer e obedecer. E agora, mais uma outra coisa que faz parte da plenitude: Santa Ceia. Mas o que é a Santa Ceia? Primeira coisa, Santa Ceia é o que está aqui, olha. Vou ler para você. Não vai dar para ler tudo, o tempo não vai permitir. Mas é o que está aqui, ó. Eu vou ler para você agora mesmo. Em João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículos 50 em diante. Diz assim, ó. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Está ouvindo, querido amado irmão? Esse pão que Deus nos deu, quem comer dele não morre. Mas como assim? Porque ele tem discernimento, ele tem a plenitude do conhecimento das coisas, das doutrinas de salvação. Ele tem esse conhecimento, então ele não morre, porque ele obedece. E em que parte ele estava dizendo isso? Aí vem
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Tá vendo? Olha, se viverá, porque não tinha vida eterna. Não adianta dizer que o homem tem a vida eterna. O homem não tem a vida eterna. Tem ela sobre condições que, se ele obedecer às doutrinas de salvação, então ele vai adquirir a vida eterna. Porque ele vai ter a plenitude do Evangelho e vai obedecer esta plenitude. E assim sucessivamente. Eu não vou ler tudo que não precisa. Mas isso aqui é a Santa Ceia. E como é a Santa Ceia? A Santa Ceia é com pão asmo. Não é pão de padaria, não. Por favor. É pão asmo. É o pão que é puro. Não tem fermento. Não é levedado. E eu podia aqui citar várias partes, mas não vou citar porque não precisa. Você está acostumado a tomar ceia na sua igreja aí? Com pão de padaria. Mas não é isso, ou com pão levedado. Não é isso não, tá bom? E a terceira coisa importante para você alcançar a plenitude é a santificação. Se você batizou, tomou ceia, mas não anda em santificação, perdeu seu tempo. Se você está numa igreja que só ensina tipo de coisa que não condiz com o que eu acabei de ler para você aqui agora, perdeu seu tempo. E a Santa Ceia, e a santificação? Vamos ler aqui, para você saber que existe. Ó, vou ler para você aqui agora. Hebreus é um dos livros do Novo Testamento. Hebreus 12, 14. Olha o que diz, ó. Presta atenção. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Entendeu, querido? Você que está me ouvindo aí, eu estou falando isso com amor, com responsabilidade. Estou falando para você porque na sua igreja ninguém está falando. Estão levando para outro caminho. Estão pregando coisa que não tem nada a ver com salvação. E nosso assunto aqui não é deixar as pessoas enganadas. É para que elas alcancem a plenitude do conhecimento, a plenitude do Evangelho e a plenitude, assim, em poucas palavras, são esses itens que eu acabei de falar com você. Existem tantas outras partes de santificação. Fiquei só nessa porque o tempo aqui é curto, mas ouviremos mais adiante sobre isso. E como é que o homem é santo? O que é santificação? Eu direi sem grande dificuldade de você entender. Santificação é você cumprir isso que eu acabei de falar. A verdade os libertará. O batismo, a Santa Ceia, o temor, a santificação. Você acha que o homem que é santo, ele bate na mulher? A mulher bate no homem? Ele espanca filhos? Ele espanca pessoas lá fora? Ele vive em bar? Ele vive dissoluto no pecado, de adultério, de mentira, de engano, de roubo. Você acha que existe isso? Não. Se ele é um homem santo, ele ora, ele é temeroso, ele trabalha, ele estuda, enquanto estiver no corpo desta vida, ele vai fazer tudo o que tem que fazer da parte de responsabilidade, mas não vai pecar, porque ele está santificando-se para o Senhor. E quando Jesus voltar, ele estando nesse estado de santificação, ele vai subir no arrebatamento. E se porventura, ao longo desses anos, ele não alcançou o arrebatamento, mas ele morreu e foi sepultado, quando Jesus vier, vai chamá-lo na sepultura. E ele vai subir em um corpo glorificado e vai estar com Jesus eternamente. Amém, querido? Mas para você chegar a esse ponto, você tem que ter o conhecimento e seguir, obedecer esse conhecimento que eu passei para você. Mas existe mais coisa ainda. Mas aqui já é o suficiente para você ser salvo no dia da volta do Senhor, se porventura você estiver obedecendo este evangelho, esta plenitude de conhecimento e de obediência. Meu desejo, profundamente, é que Deus te abençoe. É que o Senhor te abençoe em quê? No conhecimento. Não é em riqueza não é em dinheiro não é em emprego não. Isso aí é inerente à sua vida.
trabalhe, lute e você alcança algumas coisas. Mas que Deus abençoe você no caminho dele, no conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, total verdade, e ela te libertará. É isso que eu estou desejando que chegue até você. E nos procure, em nome de Jesus. Meu querido Deus, abençoa meu querido e amado ouvinte, para que a plenitude do conhecimento da tua palavra chegue a ele e ele procure o lugar de obediência. Ele precisa cumprir esses mandamentos aqui, que fazem parte da salvação do homem, da santificação, do batismo. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa-o e dá-lhe esse conhecimento e, ao mesmo tempo, desperta-o para que chegue a congregar e esperar a tua volta. No nome de Jesus, eu te abençoo. Amém.